podcast da Autenticidade Jurídica. Essa plataforma maravilhosa que a gente está no YouTube, no Spotify, no Instagram, no @Autenticidade Jurídica. Quem não segue, vai lá, segue a Autenticidade Jurídica, que tem muitas dicas interessantes que vão fazer muito sentido para a sua vida. A gente fala muito mais do que sobre direito. A gente fala sobre coisas que são relevantes para a vida das pessoas, que podem envolver direito e outras matérias também. Tá? Então segue lá a gente na Autenticidade Jurídica, no Instagram e no YouTube também. E hoje estamos com uma convidada muito especial, a Emiko, arquiteta profissional autônoma com especialidade em design de interiores, uma autoridade aqui na nossa região e que tem um coworking bem charmoso aqui em nossa cidade. Tudo bem, Emiko? Tudo, Ivone. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso recebê-la aqui. Nós vamos falar hoje nosso tema sobre locação, sobre os desafios da locação. E por que a gente está trazendo uma arquiteta hoje aqui para falar sobre locação? Porque ela não é só arquiteta, ela é empreendedora, ela gere seu próprio negócio, seus próprios imóveis, seu próprio empreendimento. E a gente queria saber, Nico, assim, quais os desafios que você teve nessa... Não, primeira pergunta marcha, eu já estava pulando. A pergunta marcha que a gente tem que perguntar em todo podcast, o que é autenticidade para você? Muito legal. Bom, para mim, a autenticidade é a pessoa ser genuína, ser verdadeira com seus sentimentos, né, com suas crenças. Então, para mim, a autenticidade é isso. Ai, que legal. A gente adora saber o que é autenticidade, né? Cada um tem o seu sentimento, o significado, e todos eles são muito importantes. É verdade. Então a gente quer saber, assim, hoje é uma troca de experiência. Quem sabe, assim, esse podcast pode também direcionar, pode mudar a vida de alguém. Nós mulheres empreendedoras, né, profissionais autônomas, nesse ramo da locação, que também eu acho bastante interessante, que hoje tem muitos imóveis para alugar. Você fez um coworking lindo, muito charmoso aqui em Petrolina. Então, a gente quer saber assim, quais os desafios da locação? Como foi para você começar a fazer a locação sozinha? Né? Como você empreendeu isso? Interessante isso que você colocou, Kelly, porque dá um medo, né? Dá uma insegurança, ainda mais que é algo novo para mim, porque eu me dedico me dedicava só à arquitetura até 1 ano, 2 anos atrás, né? E de repente eu me vi, né, nesse novo segmento, né? Mas eu diria assim que a gente tem sempre uma assessoria jurídica. Eu acho que é de fundamental importância, porque na hora do que eu me deparei com um contrato das imobiliárias, eu via que eram contratos muito rasos, eram contratos, digamos assim, genéricos, isso, e que não me davam a segurança que eu gostaria de ter, né? Então foi quando eu procurei assessoria de um escritório, né, de advocacia, onde ela fez, onde eles, na verdade, eles redigem contratos com especificidade, de acordo com o imóvel, de acordo com o locatário. Então, isso me transmitiu segurança. Foi muito tranquilo para mim isso. Então, meu conselho seria se assessore com quem sabe. É verdade. Muito bem, e isso é bem importante porque esse canal, né, esse projeto Autenticidade, tem a peculiaridade de ajudar também quem está nos assistindo através do Instagram, Autenticidade Jurídica, do YouTube também, Autenticidade Jurídica. E você tocou num ponto bem importante, segurança. E eu acredito que muitas pessoas buscam isso. E Kelly tem aqui um dado bem interessante do censo, né, Kelly? Tem. Fala aí, É pessoal. um dado aqui de 2022 que das 74 milhões de domicílios, dos 74 milhões de domicílios entre casas e apartamentos, desse total 21% são alugados. Ou seja, 15 milhões 540 imóveis, pelo censo um pouquinho defasado aí, que o último foi de 2022, sobre moradia, são de imóveis locados. Então, veja aí a importância, né? Então, quando a gente fala em empreendedorismo,
e loque seu próprio imóvel, faça você mesmo, né? Alugue você mesmo. Então a gente está nesse projeto de ensinar, de colaborar com as pessoas que querem fazer como Emico, que querem fazer a gestão do seu próprio negócio, dos seus próprios imóveis e entender como isso acontece. E como ela falou, é muito importante a segurança jurídica, de ter contratos bem elaborados, né, doutora Ivani? Isso, exatamente. Cláusulas mais claras. Simples, objetivo e trazendo aquilo que é essencial ao negócio, que é um contrato bem redigido. Então, muitas vezes as pessoas procuram aqueles contratos genéricos, de internet. Foi o que eu senti, exatamente isso, foi o que eu senti. Então, assim, é muito importante realmente uma assessoria mesmo de vocês, advogados. Surgiu uma dúvida aqui. Você passou por algum perrengue, algum estresse, algum problema, algum contrato genérico que você já tenha assinado antes de ter buscado de fato? Assim, eu acho que é o sentimento dela. Graças a Deus o feeling falou um pouquinho mais cedo, digamos assim, antes de eu chegar a assinar o contrato, né? Eu não estava me sentindo segura. Então eu acho que um contrato bem redigido te dá essa tranquilidade, né? Então sim, eu quase, digamos assim, eu assino meio que no impulso, porque, enfim, tinha um candidato e o corretor, né, tipo, olha, mas é o candidato, ele tem pressa e tal. Então, outro conselho, sei que eu posso dar conselho, assim... Claro que pode. É que a gente tem que realmente não agir por impulso, sabe? Então, assim, às vezes não era para ser aquele locatário. Eu acho que tem o locatário certo para o momento certo, com o contrato certo. Então, eu acho que às vezes a gente fala, poxa, mas eu perdi essa oportunidade. Não, eu acho que às vezes é até um livramento, digamos assim. É verdade. Né? Às vezes acontece. Eu prefiro pensar dessa forma. Então, a partir do momento que eu vi que eu tinha um contrato que realmente me respaldava, aí sim, eu fiquei mais à vontade, né, de realmente assinar. E graças a Deus, está tudo fluindo muito bem e com tranquilidade, tanto para mim quanto para o locatário, no caso, né? Então, assim, acho que é bom para todos os lados. É bom, né, para o locador e para o locatário. Um intermediário. Você toma conta ali da sua locação, ele trata direto com você. Você se sentiu segura com um contrato bem elaborado, que o nosso conselho, enquanto jurista, sempre é um contrato bem feito, que possa te dar um suporte. Sim. E sabe o que eu acho importante? Eu acho que a doutora Ivani concorda com isso. Quando o cliente ele se aproxima e ele vem entender como funciona o negócio dele, não somente assim, contrata um serviço para elaborar um contrato assim, específico, mas assim, que ele participa daquela construção. Então, quando você está gerenciando o seu negócio, o seu imóvel, a sua locação, você buscou entender o que significa cada cláusula daquela. Né? Então, você se aproxima do seu cliente, do seu locatário, e você compreende mais ali como funciona. Isso é importante. E você deixa de pagar taxa. Sim. Deixa de pagar taxa de administração. É fundamental. Isso é muito importante e principalmente porque até nos bastidores, antes de começarmos o podcast, nós falávamos sobre autonomia. Falamos de segurança, de você celebrar um contrato, uma relação jurídica com uma estrutura, com um instrumento, com um documento que te assegure de fato e traga essa segurança e principalmente autonomia, porque você imagina, você tem um patrimônio, muitas vezes é o patrimônio de uma vida, aquele trabalhador, aquela pessoa que pode ser uma dona de casa que esteja assistindo aqui o nosso podcast, ou uma outra profissional autônoma que economizou uma vida para ter um imóvel. Um único imóvel que é a sobrevivência e a aposentadoria até de uma família inteira. E aí você precisa não só de segurança, que é o documento, mas de autonomia para você gerir o seu patrimônio. Por isso que convidamos você, Emico, porque você gere, administra o seu patrimônio. Sim. E como é isso?
Eu digo assim que eu sozinha não faço nada, tá? Então, assim, eu sempre procuro os profissionais que entendem de cada assunto, né? Então, um consultor financeiro é importante, a gente tem uma assessoria de um consultor financeiro. Sim. Eu tenho assessoria jurídica, como eu já disse, é de fundamental importância. Tudo é regido por leis, né? Então, de repente, a gente se depara com situações que eu não me dava conta antes, né? De como complexo é e como é a especificidade de cada área, né? Por exemplo, na minha área eu entendo de interiores, a parte de design de interiores, mas a parte jurídica é muito ampla, então a gente tem que ter humildade de dizer assim, olha, eu não entendo disso, né? Vamos procurar alguém que me dê um suporte, vamos procurar um bom escritório, um bom profissional da sua confiança, né? Então, assim, eu penso dessa maneira, a gente não faz nada só, eu acho que tem que procurar sempre se informar e ir atrás, procurar, por exemplo, a gente não falou ainda, não sei se é o momento correto, mas falando do co-work, né? Então, eu tenho um espaço muito bem localizado, que tinha salas ociosas, né? Então, de repente, eu me dei conta, gente, eu tenho um excelente ponto aqui, por que não compartilhar? Por que não fazer um espaço compartilhado? Né? Então, há 4, 5 meses eu já estou com esse espaço compartilhado, está sendo muito bom, muito gratificante, tanto para mim quanto as duas colegas mais que estão compartilhando, todas arquitetas. Então, cria um network também, que é importante, é muito importante isso, né? E voltando, né? A gente não é nada só, então assim, precisa de uma energia, de fluir uma energia boa entre as colegas, né? Então assim, tem sido uma experiência muito boa, além de ser, logicamente, rentável, né? Com certeza. A gente está falando disso aqui agora, né? Também, né? é importante. É importante, né? Então, e uma forma muito boa de compartilhar esses custos, digamos, desse espaço compartilhado, né? Porque a gente, para quem está começando na carreira ou quem já está estabelecido, você ter a opção de compartilhar de uma recepção em comum, de uma infraestrutura pronta e de um local muito bem localizado, fica às vezes muito caro, né? Então, por que não compartilhar, né? E, então, esse é o propósito e, graças a Deus, está dando muito certo. Nossa, e para essa experiência nova de co-work é algo que a gente já escuta falar muito, mas juridicamente muito novo, né? Porque como nós trabalhamos com leis que são muito antigas e vai tendo esse movimento da sociedade, essa necessidade de transformação de novas modalidades de criação de negócios, que hoje a gente tem muito propriedade, co-work, então a gente entende que essa questão da locação envolvendo múltiplas pessoas, locatários, ela está muito em voga. E quando você decidiu fazer um co-work, você então buscou uma assessoria jurídica para criar esse instrumento para que você pudesse, que é o que a gente vai falar hoje, locar e gerenciar sozinha, que é o alugue você mesmo. Sim, verdade. Então, sim, foi fundamental realmente a minha assessoria jurídica nesse ponto e formatar também o perfil do locatário. Acho que é muito importante. Como o espaço, eu queria, de cara, assim, primeiro colegas que tivessem afinidade, eu acho que isso é importante, né? Então, minhas duas locatárias são colegas de profissão e tem sido, como eu disse, uma experiência muito boa, porque a gente compartilha da recepção em comum, compartilhamos da segurança, que também é importante levar isso em consideração também, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter um sistema de segurança bom também, então toda a parte de infraestrutura, como eu já disse, está compartilhada e a intenção é que fossem realmente atividades afins. Né? Porque é difícil você, por exemplo, ter um escritório de arquitetura e do lado ter uma consultório pediátrico. Né? Então, são atividades que não se afinam. Né? Então, acho que isso também é importante, você saber exatamente qual tipo de vizinho, de colega que você quer do seu lado. Acho que isso é muito Ela importante. é muito mais empreendedora, viu? É uma pessoa nos detalhes. Nossa, agora me veio aqui, nesse momento,
uma palavra chamada ambiência. O que você acabou de descrever é a ambiência. É você construir um ambiente no qual as pessoas compartilham do mesmo propósito, dos mesmos objetivos, tenham pensamentos similares, não iguais, porque pensamento igual é bem difícil de acontecer. E eu, particularmente, não acho interessante as pessoas pensarem igual. E o que você falou de ambiência é uma orientação para qualquer profissão. A gente está falando de arquitetura, do seu coworking, mas vocês que estão assistindo aqui esse podcast, que é advogado, enfermeiro, professor, dentista, médico, por que muitas sociedades, às vezes, não dão certo? Por isso que você acabou de falar. O propósito não é o mesmo. Não adianta ali colocar, né? Como você bem falou, um arquiteto, e daí um consultório pediátrico, porque o objetivo é diverso, o público é diverso. E ainda assim, se tem pessoas que são da mesma profissão, mas que não têm o mesmo pensar, a mesma ideia, o mesmo... não é nem a mesma ideia, mas acredito valores. A coisa não desenvolve bem. Não flui. Não é? Não flui. Você já teve alguma experiência nesse sentido? O que você orienta aí aos arquitetos, jovens arquitetos, a construírem o seu coworking? Não, assim, eu acho que, como você disse, é fundamental que haja uma sintonia, Isso. né, de propósitos, de pensamento, porque, é lógico, você está convivendo pessoas, né, intimamente, digamos, a gente passa mais tempo no trabalho do que até em casa, né? Então, se não houver realmente o mesmo pensamento, digamos, não daria tão certo. Mas, assim, a minha intenção foi, de fato, serem colegas que, logicamente, eu já as conheço, né? Então, eu sabia bem, né? Conheço bem o trabalho delas. Mas, como você disse, o importante é não pensar igual, porque também uma coisa legal do coworking é a gente compartilhar, que é muito importante isso. A troca é fundamental, porque todo mundo cresce, sabe? Então, assim, eu acho que eu tenho aprendido muito com as meninas, né? Então, assim, chegar e ela, de repente, me dar uma dica que eu não sabia, poxa, que legal. Então, isso é muito importante. Pode citar o nome delas. São as minhas queridas amigas e colegas Carla Rivas e Valquíria Amorim. Excelentes profissionais. E, enfim, antes de colegas, são amigas e agora já também somos... digamos assim, compartilhamos no espaço, estamos mais intimamente ligadas. Mas eu acho, assim, tem sido, como eu disse, uma experiência muito boa e agora eu tenho um pavimento superior ainda para alugar, né? Porque eu aluguei apenas o térreo, então ainda não aluguei o pavimento superior. E eu estou em busca do perfil exatamente que eu acho que se adaptaria bem ao nosso coworking, que já está formatado no pavimento térreo, e agora a gente está procurando um novo parceiro para o pavimento superior. Mas assim, tudo com calma, né? Tudo sempre pautado no momento e sem pressa. Eu acho que também outra... Eu estou vendo aqui que o perfil que ela como profissional autônoma, arquiteta, empreendedora, que gerencia seus próprios imóveis, né, que conseguiu empreender, não ficou ali engessada, né, com um escritório muito grande, muito bem localizado, trouxe pessoas para perto de si. Então, é algo... Tem uma pitada a mais no negócio da época que eu acho interessante, é que ela conseguiu montar assim, um espaço com profissionais da mesma área, sem a necessidade de trazer ninguém de fora, assim, de criar um espaço diferente voltado para a arquitetura, né? Então, assim, tudo que flui ali dentro é muito criativo, é muito da arquitetura, é muito da profissão. Então, poder fazer uma locação assim e uma escolha é muito importante. Então, isso é porque o seu imóvel está no seu domínio, não está no domínio de terceiro, não são terceiros que estão escolhendo para você, mas você está criando o perfil do seu negócio. E eu acredito, Ivani, que
qualquer pessoa que tenha seus imóveis, que seja para locação comum, que não seja assim tão especial como a gente viu da Amy, com um projeto tão bonito, mas que seja o seu apartamento, que é seu sonho de vida, outros têm para investimento, possam fazer e devem, possam não, gente, deve traçar o perfil do locatário. Tá? Então, isso é muito importante, traçar o perfil, não ficar na mão de terceiros, recebendo ali aquelas informações e locando para qualquer um, porque a locação também dá prejuízo. Sim, se não for bem feita, se não tiver um contrato bem feito, né? E tocando aí nesse ponto, Kelly, seria interessante se as pessoas tivessem acesso a modelos de contratos de locação mais robustos, com uma escrita melhor do que a gente encontra aí normalmente pela internet, para que essa pessoa que tem o seu imóvel, que tem ali a sua vida naquele bem, possa gerir. Então, seria bem interessante essa possibilidade, essa proposta de liberar aí locadores de alguns paradigmas do mercado, principalmente que impôs para alugar por conta própria. Sobretudo que eles não têm capacidade de fazer sozinhos, né? Isso é um paradigma muito forte. E assim, eu sou especialista em direito imobiliário, né? Sou, assim, apaixonada pelo direito imobiliário, pelo direito das locações. E quando a Amy traz, assim, o exemplo dela de ter um contrato confeccionado, direcionado para o negócio dela, com todo o cuidado do mundo, isso é muito bom para um advogado, né? De saber que o cliente foi lá, que a Amy foi lá, ou que veio até você, e ela até o escritório, que fez toda a assessoria e que buscou esse serviço especializado. Porque, assim, por mais que a gente fale, Amy, ainda existe uma resistência muito grande. A gente vê pessoas ainda se utilizando de contratos simples, contratos comuns. Muito padronizado, muito genérico, a palavra é essa. Muito padronizado. A gente vê muitos contratos, inclusive, de empresas que prestam serviços e que, para não fazer um trabalho assim mais demorado, né, eles utilizam modelos genéricos. E eu já vi, por exemplo, né, um contrato de locação comercial com a cobrança de condomínio sendo que esse imóvel era no centro. Então, assim, por quê? Porque veio do copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V, que é o que mais tem. Então, não funciona. Sim. A gente tem que ser um trabalho especializado mesmo. Vamos alertar aqui a quem está nos assistindo, seja pelo YouTube, Instagram e as outras plataformas, cuidado com o Ctrl-C, Ctrl-V, como Kelly aqui acabou de falar, você pode estar arranjando um problema muito sério. Isso. Que é muito difícil o despejo. Depois que o locatário está lá para fazer ação de despejo, é uma ação que não é fácil, né? É preciso de um serviço especializado também, inclusive, para tratar da ação de despejo. Não é uma ação barata, porque é complexa, porque para você conseguir o despejo liminar, um locador que já está no prejuízo tem que arcar com pelo menos 3 vezes o valor da locação para dar garantia ao juízo e só vai receber ao final da ação. Então, eu acho uma ação, além de complexa, cara, que muitas vezes o locador fica no prejuízo para não fazer. Tá? Porque quanto mais o imóvel fica desocupado ou com processo judicial, o prejuízo é maior, lógico. Né? Então, por isso que, assim, traçar o perfil do locatário, a gente vai se eximir 100%? Não. Mas diminui bastante, né? A probabilidade de dar errado. A probabilidade de dar errado diminui bastante. E essa é a nossa proposta, de poder trazer essa informação, né, para o público que nos assiste. Nunca é demais. Às vezes pode ser que tenha alguém aí do outro lado dizendo que a gente está chovendo no molhado, que não faça Ctrl-C, Ctrl-V, que não vá lá no modelão da internet, né? Mas a gente, é o que mais a gente vê. O interessante, assim, a pergunta também tocar nesse assunto, é que a gente só se dá conta de que um contrato não é bem elaborado quando tem um problema, de fato, né? É verdade. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, é uma formalidade assinar um contrato. Gente, não é uma formalidade. Eu ouvi isso já. Não, já tá tudo certo.
Só falta assina, volta com pressa. E sempre com aquela rapidez, né? Urgência. Aquele sentimento de urgência, de se não pegar agora, acabou. Né? Um indício também geralmente de negócios um tanto quanto precários é aquela pessoa que vai na urgência. Na urgência, né? Você conversa com a pessoa hoje. Boa, Kelly, na urgência do outro. Então, toda vez que eu percebo, seja no escritório, nas relações pessoais, que a outra pessoa está com muita urgência em finalizar algo que é preciso o diálogo, é para você abrir os olhos, ficar mais atento ou atenta, porque é um imóvel. É, muitas vezes, patrimônio de uma vida, repita-se. E vamos aqui pensar, quem nunca passou por um perrengue com relação a um imóvel? Seja na família, no trabalho, até prejuízos. Kelly falou uma coisa muito interessante, que é o judiciário. Hoje nós temos um judiciário que, em razão de diversos fatores, a demora, o tempo do processo não é o tempo da necessidade do cliente. Passamos por algo, por exemplo, que o direito não estava preparado, que foi a pandemia. E aí vem uma lei que guarnece o despejo e ok, tudo bem, foi uma situação peculiar. No entanto, aquela pessoa que dependia única e exclusivamente daquele imóvel, daquela renda, e eu conheço e temos vários exemplos de pessoas que vivem de aluguel. Isso. Ficaram numa situação extremamente difícil. Imagino. E o direito não estava preparado para isso. Enfim, são muitas coisas. E aí, como o direito não estava preparado, me veio outra situação agora. O que mais nós fizemos durante a pandemia, juridicamente falando, foi atuar como intermediários das relações negociais da locação. Ou seja, aquele locador que estava distante do seu contrato, que não conhecia o contrato, teve que vir para perto, entender como funciona e negociar com o locatário. Porque aí, como a lei, como o doutor Ivani falou, a lei não guarnecia, não tinha um instrumento ali à época, teve que inclusive fazer algumas coisas, algumas leis, editar as pressas, então as partes tiveram que negociar. Então, o que valeu na pandemia, na questão de reequilíbrio e reajuste de contrato de locação, foi a vontade das partes. Foi a vontade das partes, os contratos remodelados. Então, é importante que o locador conheça, né, os seus direitos, de quando pode negociar, até onde pode negociar, e a gente quer trazer também instrumentos que facilitem a vida das pessoas, né, que possam colaborar. E um contrato de aluguel precisa, sim, trazer vantagem para a parte no sentido de facilitar, trazer segurança, trazer autonomia, como já falamos aqui, e também ser eficiente. Eu acho que já falamos aqui de várias palavras, falamos de segurança, de autonomia, mas um contrato de aluguel precisa ser eficiente. Emico acabou de falar, se você não fizer um contrato bom, ele não vai ser eficiente e você vai descobrir um problema. Eficiência é fundamental, isso que você citou é importante. E acho que tudo que a gente pode se antecipar é o ideal, sabe? Não esperar o problema acontecer, não se confrontar com ele, é você, né, se antecipar a isso e dar as soluções. Eu acho que para os dois lados, tanto para o locador quanto para o locatário, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa acha, não, só favorece o locador. Não, o locatário também é contemplado, é favorecido, é contemplado. Mas você só tem essa experiência hoje porque você foi atrás. Sim. Ela fala muito bem sobre locação, sobre segurança, porque ela foi atrás, buscou entender, né, os direitos e as obrigações do locador. Isso é muito importante ficar claro, porque tem obrigações que são específicas do locador e outras obrigações que são específicas do locatário. Então, isso precisa ficar claro. Quando você falou assim, é mera formalidade, assina.
Mas no curso de uma locação acontece um evento danoso, você só assinou, você não sabia que aquilo era sua responsabilidade. E o locatário pode se valer disso e ou vice-versa. Então não é só assinar, é conhecer, né, como que funciona esse contrato. E ele precisa ser específico, não pode ser um contrato genérico, ele tem que atender o teu negócio. Tem gente que faz, por exemplo, você locou um dos seus imóveis para uma pizzaria. Isso. Né? Então, pizzaria funciona cozinha, gás, risco. Então, eu tenho certeza que isso teve que ser previsto. E até como, se ele vai construir uma cozinha no teu imóvel para atender ali um objeto que é dele, não é teu. Porque o teu imóvel estava lá lindo, maravilhoso, mas vem um locatário, ele vai construir uma cozinha, na hora de sair, como que faz? Tem que estar a previsão de que ele tem que retornar ao imóvel estado que ele estava antes. Porque se você loca depois, você quer locar e não quer vir uma pessoa para um restaurante, você vai ter que fazer o quê? Reformar. E esse dinheiro que você reforma, você está perdendo em locação. Então você não está rentabilizando o seu negócio. Por isso que o contrato tem que ser específico. E as partes terem entendimento de que, quando devolver o imóvel, por acordo entre as partes ou por determinação do contrato, tem que ser devolvido naquele estado que era antes. Porque, olha só, você vive de locação, tem um prejuízo no aluguel, tem um prejuízo na reforma. Quando você soma o prejuízo e divide por 12 meses, quando saiu sua locação? Bem menos do que o previsto no contrato. Bem menos do que o previsto. Você achava que estava ganhando. Né? Então, a pressa, a urgência, eu acho que a gente tem que rever nossas relações contratuais. E sabe aquela questão da pressa é inimiga da perfeição? Aqui cabe super bem. Cabe super bem. Inclusive, já vimos casos de que a pressa em celebrar um negócio e, por exemplo, uma situação que a pessoa não registra o contrato de aluguel na matrícula do imóvel. Isso. O que acontece, Kelly? Acontece um problemão. É porque uma das cláusulas do contrato que possibilita quem faz contratos assim de períodos longos ou de promover uma reforma naquele imóvel, isso acontece muito com supermercados, com grandes galpões, que vai fazer locação por 10 anos, 15 anos, aquelas locações extensas, o investimento é muito grande, você tem que estar preparado, e essa cláusula lá da previsão do registro no cartório é para que todos tenham conhecimento de que existe uma locação naquele imóvel, porque né, no registro que a gente dá publicidade. Então, se o locador pretender vender aquele imóvel, quem vai adquirir vai pegar uma certidão e vai saber que ali existe um registro de uma locação por 10 anos. E que se ele comprar aquele imóvel, ele vai ter que respeitar aquele tempo da locação. Respeitar o contrato. E respeitar o contrato. Mas a gente vê que nem sempre é assim. E aí vem aquele problemão que a Amy comentou, né? Nossa. E aí, às vezes, a indenização não vale a pena o imóvel. Não vale. Olha, muito feliz por esse podcast. Ai, também. Adoro. E ressaltar aqui, para a gente começar a concluir a conclusão desse momento, da importância de profissionais, da importância da figura do advogado, da importância de você conhecer quem trabalha junto de você. E é importante ter esse pensamento de ser cauteloso, de não ter pressa para fazer as coisas. Então, Êmico, gostaríamos de agradecer a sua presença. Onde é que as pessoas que estão nos assistindo podem te encontrar na internet? No Instagram. Então, no Instagram é @emicoarnateg. Aí eu vejo um pouquinho dos meus projetos. Tem também o meu co-work, para quem ficou curioso por conhecer. Sim. Um espaço lindo, sou suspeita. Né? Espaço lindo. É lindo. Imagina, viu? Sabe, assim, foi um sonho que eu realizei, né? Então, e outra coisa interessante que a gente não falou, eu esqueci de falar, é que para eu apresentar o espaço como co-work, eu precisei fazer uma reforma dele, né? Porque né, a apresentação é tudo, né? Então, eu realmente fiz um retrofit no escritório para poder receber os colegas, né? E isso é importante, porque a gente agrega valor, né? Então, para você delimitar aquilo que é comum do co-work e seus espaços individuais, que é uma característica
afeta os contratos do ecoworking, né? Dos espaços que são 100% compartilhados e daqueles que são individualizados. É bem importante. Então, só ressaltando esse itemzinho, essa observação aí. Maravilha. Obrigada pelo convite. Estamos felizes em receber, aprendemos muito. Muito. Adoramos receber mulheres assim, empreendedoras, de sucesso. e que trazem um exemplo que pode ajudar quem está aí do outro lado, que pode fazer sentido para muita gente que tem o seu negócio, que quer empreender, que quer tocar a sua própria locação, buscar elementos para que você possa fazer isso, porque é possível com os contratos e as orientações corretas, né? E é assim algo que a gente fica muito feliz, porque é um projeto maravilhoso e que pode colaborar com muita gente. Porque a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse projeto mais para frente, né, Ivone? Sim, e vamos aqui mencionar mais uma vez o @ Instagram da Emico com K, Arrunategui, não é isso? E Kelly, seu Instagram? Meu Instagram pessoal, Kelly Medrado.mv, mas sigam lá o Autenticidade Jurídica, não esqueçam de dar o like e compartilha se esse conteúdo faz sentido, né? Se é bom para você, compartilha, com certeza. Foi relevante. Foi relevante. Ai, gostei. Foi relevante. Então é isso, pessoal. Agradecemos a convidada, a todos vocês por estar aqui e nos sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube, Autenticidade Jurídica. Curta e compartilhe, como Kelly falou, faz sentido para você, faz sentido para a gente. Até mais! Até mais!